alguém tocou-me diferente, pois eu senti sair virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir. E de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Paz do Senhor, irmãos. Alegria nós estamos juntos esta noite aqui. Cada vez que nos fazem um convite para a gente estar aqui com os irmãos na Fazendinha, é uma alegria muito grande. Obrigado, pastor Anderson, pela saudação carinhosa, calorosa, que recebemos junto com toda essa igreja, eu e minha família. Que Deus abençoe vocês. Uma alegria poder rever aqui tantos irmãos queridos que juntos por alguns anos aqui desfrutamos de tantas bênçãos de Deus. E as notícias sempre são alvissareiras a respeito de Fazendinha. Outro dia eu já ouvi falar já desse retiro de vocês, fiquei até com vontade de participar, viu, Anderson? Eu acho que o ano que vem, se tiver um lugarzinho lá, eu vou vir participar com vocês desse retiro aí, viu? Uma bênção, disse que foi uma bênção. Graças a Deus. Queridos, eu quero rapidamente convidar a igreja ainda de pé. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro do evangelista Marcos, capítulo de número 5. Parabenizando também este jogral que os irmãos, com tanto requinte de detalhes, apresentaram para a igreja. Isso motiva, nos dá uma motivação extra para poder estar falando a palavra de Deus hoje aqui. Até a cigana convertida, tocando pandeiro ali, que bonito. Estava conversando com o pastor Anderson ali, até a voz dela, aqui, a narrativa dela, já parecia uma cigana meia convertida, né, mano? Não é verdade? Mas é uma bênção de Deus. Glória a Deus por isso. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, pastor Eli, também. Alegria poder revê-lo aqui.
Conversei com o Osmar, hoje ele disse que tinha te encontrado, tinha falado, eu falei, acho que ele não vai. O primeiro que eu vi ali na frente hoje, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Evangelista Marcos, capítulo 5. Eu queria ler somente o versículo de número 28. Uma semana, um mês já de campanha, os irmãos, eu acho que todas as quartas-feiras já devem ter ouvido muitas ministrações abençoadas, reveladoras, mas hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero obedecer à direção que o Espírito Santo deu aos irmãos que representam esse trabalho aqui, e nós vamos falar a palavra de Deus aqui dentro deste texto. Somente o versículo 28 para a nossa meditação. Diz assim, a palavra de Deus: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Eu vou ler de novo. Diz assim, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. É interessante que o evangelista Mateus, na tradução do Evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus diz assim, porque dizia consigo mesmo, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Tome o teu assento em nome de Jesus. Queridos, quando eu conversei com o presbítero Osmar, e ele me passava a respeito desta campanha, o meu coração realmente se encheu de alegria quando ele falou a respeito desse tema, desta passagem. E é uma passagem que tem tantas vertentes, tantas linhas de pensamentos, e o Espírito Santo nos leva por tantos caminhos, a meditar em tantas coisas, para trazer para o seu coração, para o coração da igreja. E eu tenho certeza que nesta noite, o Espírito Santo falará no nosso coração, de uma maneira extraordinária, no término desta campanha, dentro desta palavra. Quando eu comecei a meditar a respeito desse texto, pregado, falado, verbalizado, o Espírito Santo trouxe uma revelação no meu coração a respeito do versículo de número 28. Quando diz aqui na narrativa da própria mulher, quando ela diz assim, porque dizia. E o evangelista Mateus diz, porque dizia consigo mesmo. Isso me chamou a atenção, porque muitas vezes quando nós observamos alguém falando sozinho, ou andando, falando sozinho, muitas vezes a gente olha para a pessoa e diz, fulano está maluco, camarada está desequilibrado, está falando sozinho, está andando falando sozinho. Mas a verdade, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui uma pessoa falando também sozinha. O evangelista Mateus diz, porque dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu sararei. Por que esta mulher estava falando sozinha? Quem era esta mulher? Como essa mulher andava? Onde ela morava? O fato é que esta passagem bíblica aconteceu exatamente na Galileia, na cidade de Cafarnaum. A Bíblia nos diz aqui, nos primeiros capítulos do evangelista Marcos, que Jesus então estava operando grandes sinais, grandes maravilhas ali na Galileia, propriamente na cidade de Cafarnaum. Ali ele já tinha curado um paralítico trazido por 4 amigos, quando ele estava ali na sua casa, num dia de ministração. A Bíblia diz que tiraram o telhado e desceram um paralítico, e Jesus, vendo a fé daquele homem, a Bíblia diz que imediatamente aquele paralítico foi curado e saiu carregando a sua maca. Jesus saindo dali, ele entra na casa de Pedro e vê a sogra de Pedro ardendo em febre, deitada. A Bíblia diz que ele chega ali e ordena, e aquela febre na mesma hora, ela sai daquela mulher, a mulher se levanta e passa a servi-lo. A Bíblia diz que quando Jesus entrava em Cafarnaum,
saía um leproso, gritando em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, se tu quiseres, tu pode me limpar. E a Bíblia diz que Jesus virou para aquele leproso e diz: quero, sai dele. E na mesma hora ele foi purificado. Então tem tantas passagens que aconteceu em Cafarnaum. E dentre elas, os irmãos escolheram aqui uma narrativa com 2 milagres simultâneos, extraordinários. E que nós, quando entramos dentro da Bíblia, nós conseguimos extrair com riqueza de detalhes, lições espirituais para a nossa vida. E esta noite, eu queria que você ficasse bem antenado, porque o Espírito Santo com certeza tem algo revelador para trazer para o seu coração através desta palavra. Aleluias! Quando eu comecei a ler a respeito da vida desta mulher, a Bíblia diz que essa mulher sofria com um fluxo de sangue. E quem tinha um fluxo de sangue naquela época era considerado imundo. Assim como a lepra, o fluxo de sangue também era associado à impureza moral e à impureza física. Uma pessoa, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, para vocês terem ideia de como era naqueles dias, a mulher, aonde ela tocasse, o objeto em que a mulher tocasse, ficaria imundo. Até uma sela de um cavalo, se a mulher montasse com fluxo de sangue, aquela sela daquele cavalo se tornaria imunda. Lugar onde a mulher sentava se tornaria imunda. Então, quando nós começamos a estudar a respeito da vida desta mulher, o Espírito Santo começou a me mostrar coisas lindas dentro desta palavra. Eu quero entender, primeiramente, porque a Bíblia diz que essa mulher ela já padecia há 12 anos com este fluxo de sangue. Eu fico imaginando o primeiro dia, quem sabe ainda moça, quem sabe uma moça de 14 anos, quando começou a menstruar, daqui a pouco, ela detecta um problema gravíssimo. A menstruação não secava mais, quem sabe ela tinha um pólipo no útero, no ovário. Quem sabe ela tinha um mioma. Alguma coisa que estava desregulando as suas funções orgânicas. E de repente a família começa a absorver aquilo e observar aquilo. E na lei judaica, não tinha outra escolha. A família tinha que relatar, porque as pessoas tornavam-se imundas. E a pessoa tinha que ser banida, tirada do convívio das outras. A história, a tradição judaica, diz que toda mulher tinha que ser tirada da cidade. E ela ia para um lugar que se chamava Arraial das Imundas. Era um lugar onde as irmãs, as mulheres iam, para passar apenas 5, 6, 7 dias no máximo. Mas a história diz que esta menina entrou ali com aproximadamente 14 anos e só saiu de lá com 26 anos. Foram 12 anos de sofrimento ali dentro do Arraial das Imundas, sem ser abraçada pela família, sem ser elogiada, sem poder receber um afago, um elogio de alguém. Então, quem sabe, esta menina começou a entrar numa depressão, numa angústia profunda, porque foi tirada do convívio da família. Não podia mais abraçar o seu pai, não podia abraçar mais os seus irmãos, não podia mais conviver junto com a congregação, estava afastada. Mas um dia, aleluia, a Bíblia nos informa que quem sabe, a história também, diz que um dia uma daquelas irmãs chegam ali no Arraial das Imundas para passar, quem sabe, uma semana. E ali ela começa a conversar com aquela jovem e começa a dizer para aquela jovem: olha, está acontecendo algo extraordinário aqui em Cafarnaum. Tem um homem aí, um galileu, chamado Jesus,
Ele já deu visão a cego. Ele já curou outro dia um leproso que saiu chamando e gritando, exclamando ele aqui pelo caminho. Ele curou um paralítico lá na casa dele. Ele pôs um demônio para correr lá na sinagoga de Cafarnaum. Aleluia, e aquela menina começou a absorver, aleluia, todas aquelas notícias e começou a guardar no seu coração. E de repente Marcos narra que depois dela ouvir tudo isso, ela guarda no seu coração e começa a conversar com ela mesma. Por quê, irmãos? Porque ela não podia dizer aquilo para ninguém. Ela não podia dizer que ela ia sair daquele lugar para tocar em Jesus, porque no meio do caminho, não é como essa irmã chegou aqui com tranquilidade, não. Se alguém descobrisse aquela mulher no meio do caminho, certamente ela seria apedrejada. Mas o dia que ela ouviu falar do mestre da Galileia, do príncipe de Nazaré, ela falou: eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. Eu tenho que tomar, aleluia, eu não aguento mais ficar no arraial do esquecimento. Quem sabe esta noite, literalmente isto esteja acontecendo no nosso meio, algo que te tirou do convívio dos irmãos, do convívio do Espírito Santo, algo que abalou a tua fé, algo que veio afetar a tua vida e que está desestabilizando a tua estrutura emocional, algo que está trazendo frieza espiritual. Eu venho te dizer esta noite, Jesus Cristo está passando na porta do arraial nesta noite, e você tem que tomar uma atitude na tua vida esta noite. Qual foi a atitude que a jovem tomou? Ela não pensou duas vezes. Ela não podia falar para as irmãs que ela iria sair daquele lugar. Então ela ficou conversando com ela mesma, irmão José. Eu não posso perder esta oportunidade. Eu não aguento mais ficar aqui neste lugar. Eu tenho que tocar, pelo menos na orla, na franja dos seus vestidos. Essa franja aqui, irmão, no grego, no hebraico se chama talit. Talit era a franja que o judeu usa até hoje. Hoje é mais moderno. O Eli também teve lá. Hoje os cristãos, os judeus ultra-ortodoxos hoje andam com um terno igual do Eli, todo de preto. Nem camisa listada eles colocam. E na borda dos ternos aqui, eles têm uma fita azul. Uma desse lado, outra desse lado, uma atrás e outra aqui. São 4 fitas que todo judeu, aleluia, tem que usar, porque isto representa, na tradição judaica, santidade, representa um povo que é separado para guardar os 613 mandamentos que existe na Torá de Deus. E ali, irmãos, este utensílio para o judeu é muito sagrado. Então foi pensando em tocar, aleluia, nas franjas do vestido de Jesus, que essa mulher então ela foi movida pelo Espírito a vencer o medo. Esta noite eu queria falar sobre o medo. Muitas vezes, irmãos, o medo nos leva, aleluia, a nos acomodar com a falta de milagre na nossa vida. Se essa mulher tivesse se acomodado com o medo de não sair do lugar aonde ela estava, jamais ela seria curada. Esta noite eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí. Você vai vencer o medo. A primeira coisa que esta mulher venceu foi o medo, aleluia. A segunda coisa que essa mulher venceu foi o caminho. Ela sabia que ela tinha que sair do arraial, que ela não podia mais conviver ali naquele lugar, que ela tinha que executar um ato de fé na sua vida. Então a mulher diz com ela mesma: eu tenho que tocar, pelo menos na franja, nas orlas do vestido dele. A Bíblia diz que de repente Jesus então vai passando, quem sabe na porta do arraial, e ela falou: é hoje. Hoje eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que tocar na franja, na orla dos vestidos dele. Queridos,
Aleluia. Se você for ver aqui, esse tocar no original, no grego, é muito mais do que fazer assim, ó. No grego, se você for ver a tradução de tocar, é agarrar. Essa mulher, ela não somente tocou, mas ela agarrou nas orlas dos vestidos de Jesus. Quanto tempo, aleluia, você não desce? Quanto tempo, quem sabe, você não se ajoelha mais para tocar nas orlas do vestido de Jesus? Porque para tocar, irmãos, o ser humano tem que se ajoelhar. O ser humano tem que chegar num ato de submissão para receber o milagre do Senhor. E esta noite o Espírito Santo está nos convidando a agarrar, aleluia, não somente tocar, mas agarrar nas orlas do vestido de Jesus, porque quando nós pegamos, irmãos, quando nós agarramos, aleluia, Deus, é impossível deixar de fazer um milagre na minha vida. É impossível o Senhor deixar de fazer um milagre na minha vida quando eu me disponho a agarrar nas orlas dos seus vestidos. E foi isso que a mulher fez. Ela determinou dentro do seu coração, ela determinou com ela mesma, que ela não queria mais procurar horóscopo, que ela não queria mais procurar cigana, que ela não queria mais procurar ídolos mudos, que ela não queria procurar e nem podia mais procurar recursos humanos. Quem sabe eu estou pregando a alguém esta noite que está desenganado da medicina. Como aquela mulher foi desenganada. Como aquela mulher gastou tudo o que ela tinha. Muitas vezes isso acontece com a nossa vida. Mas o dia que ela ouviu e determinou na sua vida que ela tinha que sair daquela situação, que ela tinha que mudar a situação da sua vida, que ela tinha que vencer o medo, que ela tinha que vencer o caminho do arraial até Jesus. Porque muitas vezes no meio do caminho, o diabo nos coloca barreiras, o diabo nos coloca trincheiras, o diabo nos coloca incredulidade, o diabo nos coloca dúvida, o secularismo que está tomando conta da igreja, que muitas vezes nós entramos para assistir o culto, mas não participamos mais de um culto. Esta noite o Senhor quer ministrar no seu coração esta palavra de poder. Sabe por que esta mulher recebeu vitória na sua vida? Porque ela manifestou uma ação de fé. Essa mulher, ela manifestou uma ação de fé. A fé é a rampa de lançamento para o milagre. Não a fé natural, mas a fé sobrenatural. A fé de você conversar sozinho e sozinha aí aonde você está e dizer: eu vou vencer o preconceito, eu vou vencer aqueles que dizem que eu não vou conseguir, eu vou vencer aqueles que podem até me enxergar no meio do caminho e estender o seu dedo e querer me acusar. A Bíblia diz que uns, aleluia, olham para a direita e outros para a esquerda, mas eu vou mirar os meus olhos em Jesus Cristo de Nazaré esta noite. Eu tenho que chegar até Ele, eu tenho que tocar nele esta noite. Como, pastor? Através desta palavra. Você vai estar tocando em Jesus Cristo nesta noite. Esta palavra é poderosa esta noite para curar esta enfermidade emocional, esta enfermidade física, quem sabe este medo que você tem, esta síndrome, este remédio que você está tomando e está te trazendo efeitos colaterais terríveis. Jesus esta noite te convida: vença o caminho, aleluia, olhe para Ele esta noite e se declare
recline, se jogue esta noite. Hoje é noite que o Espírito Santo está nos convidando a não somente tocar, mas agarrar nas olas dos vestidos de Jesus. Porque quando nós fazemos isto, irmãos, o milagre acontece na nossa vida. O milagre acontece. Feche os teus olhos comigo esta noite, um pouquinho só. Feche só um pouquinho só os teus olhos comigo esta noite. Aleluias. Aleluias. Aonde você está esta noite? Existem duas multidões. Uma que estava seguindo Jesus. E a segunda multidão era aquela que estava envolvida nos interesses da menina. Uma filha que tinha se ausentado 12 anos de casa. Uma menina que não podia mais ceiar. Uma menina que não podia mais cantar no conjunto. Uma menina que não podia mais desfrutar das bênçãos do povo de Deus. Uma menina que estava completamente, aleluia, alienada das coisas que estavam acontecendo na cidade. Mas esta noite, o Espírito Santo, através desta palavra, através já do hino que a irmã Daiane cantou esta noite, quem sabe tem pessoas que estão há muitos dias esta noite aqui sem ver a luz. Esta menina ficou 12 anos habitando no arraial das imundas sem ver a luz do céu, a luz do milagre na sua vida. 2012 está despontando. E Jesus Cristo quer fazer algo extraordinário na tua vida esta noite. Mas nós temos que esta noite deixar de somente tocar. Tocar é superficial. Jesus esta noite, através do seu Espírito, Ele está nos convidando a entrar numa dimensão poderosa. Em descer esta noite, em realmente agarrar nas olas dos vestidos de Jesus, nas franjas do vestido de Jesus, e dizer: Senhor, é hoje, aleluia, porque se eu for reconhecida no caminho, o milagre não acontecer na minha vida, vão me apedrejar, vão me matar. Então é matar, aleluia, ou viver. E Deus, através do seu Espírito esta noite, Ele está te convidando a fazer algo extraordinário na tua vida. Ele quer manifestar a luz poderosa dEle na tua vida e dizer para você que Ele tem interesse, aleluia, em mudar esta situação na tua vida. Que esta noite Ele quer fazer isto na tua vida. Mas que nós precisamos mudar a atitude da nossa fé. Que nós precisamos esta noite trazer a nossa fé para uma dimensão sobrenatural. Uma das coisas que mais tem me incomodado é quando as nossas tribunas e os nossos púlpitos passam a ser frequentados por pessoas que querem só trazer emocionalismo para a igreja. Mas estamos passando como nunca uma grande escassez de milagre, porque a nossa fé está superficial. Principalmente a fé de pessoas que já têm anos de igreja. Estamos acostumando com o movimento, enquanto os que estão lá fora, Jesus Cristo está chamando. E nós hoje ouvimos aqui um testemunho de uma nova convertida, que Deus está fazendo um extraordinário. E vai ser assim nos últimos dias. Deus vai fazer coisas grandes para aqueles que entrarem aqui e se jogarem, aleluia, e se agarrarem nas olas do vestido de Jesus. Bananeira velha, irmãos, não dá fruto nenhum. Esta noite o Espírito Santo está nos convidando a entrar numa fé menina, numa fé, aleluia, que traz o sobrenatural para mim e para a tua vida. Porque muitas vezes nós crescemos
queremos demais, Osmar. Aleluia, os milagres se ausentam da nossa vida. E nós estamos acomodando a chegar aqui e assistir um culto. Não, Deus, Ele te trouxe esta noite aqui para você participar do sobrenatural. Eu quero esta noite convidar você a se manifestar de pé.